type do tipo normal no jogo Red Gold. Bem, todos os nomes que eu vou dar para meus Pokémon e rivais vai ser com temática de Ben 10, porque eu tava vendo Ben 10 e eu tô com hype de Ben 10. Então, eu não vou tentar buscar nenhuma inspiração. Bem, para quem quer saber as regras, estão aí na tela. Bem, nosso primeiro Pokémon tipo normal vai ser o PJ, que ele recebeu o nome de Insectoid. Eu acho que é o único nome que vai ter uma combinação, já que o Insectoid voa e o PJ também. Logo em seguida a gente captura o Sentret, eu não sei pronunciar o nome de Pokémon, Fantasmático, não pergunte por quê. Capturamos o Rattata logo em seguida, que eu esqueci de dar nome, mas relaxa. E Root Root, que vai ser praticamente o nosso inicial, já que eu sou apaixonado por Root Root. Bem, enfrentando a Torre Bellsprout, a gente derrota o Vero com o Insectoid, a gente sabe que só tem que usar Gush. Ele deixa o meu pedido dormindo, mas no final ganha. E no final o Besta leva. Ele manda um outro Bellsprout, eu deixo ele dormindo, fico atacando, ele acorda, mas depois de vários golpes ele é derrotado. E aí ele dá o TM Flash. Bem, primeira insígnia, o ginásio do tipo voador. Bem, a gente fica usando Kick Attack em PJ, derrotamos o PJ, ele manda o seu PJ, ele manda o PJ de outro, eu fico usando Fury Attack na tentativa de dar vários golpes a um crítico, depois eu fico no Kick Attack, eu erro o golpe, taco no Kital, uso Hipnose nele, deixando ele dormindo, toco para Insectoid e depois fico usando Change Attack para conseguir diminuir a precisão dele. Só que nessa hora começou as nubadas que eu praticamente não tinha entendido que o Pidgeotto dele tinha uma habilidade que ele não podia diminuir a precisão dele. Então eu fiquei muito tempo levando danos de graça porque eu não tinha percebido isso. E quando eu tinha percebido já foi tarde demais, fazendo Sectoid de arrasta para cima. Mandei Rattata e usei o Bite para finalizar o Pidgeotto, conquistando assim a nossa primeira insígnia, a do tipo voador. Recebemos uma mensagem do professor pedindo para a gente pegar o ovo no Pokémarket. Eu admito que quando eu estava jogando o jogo, eu tinha esquecido que era no Pokémarket, então eu demorei muito tempo. Eu procurei a cidade inteira. Bem, a menina de kimono, a gente fala com a menina de kimono e é isso. Após vencer essa batalha, o nosso Fantasmático vai ser o nosso primeiro Pokémon a evoluir, após alcançar o nível 15, virando Furret, isso dando mais poder ao time. Bem, ajudando um velho lá dos Slowpokes, a gente enfrenta o primeiro membro da equipe Rocket, que é importante. Com a besta praticamente limpa ele facilmente. Segunda insígnia, aí vou eu, insígnia do tipo inseto. Bem, Scyther já começa derrotando o besta rapidamente, mandamos Insectoid, mandamos Ghost, ele fica aumentando seu ataque crítico e Insectoid é derrotado por um Kick Attack. Mandamos o Fantasmático, mandamos Fur Attack na expectativa de dar um dano bom, ele usa Return e toca para Metapod. Conseguimos derrotar Metapods após Kick Attack. Ele manda o seu site, ele derrota o nosso Fantasmático com o Kick Attack, manda um Rattata e ele derrota ele com o Hyper Fang. Ele manda o Kakuna e com apenas um Hyper Fang derrotamos o Kakuna, conquistando a nossa segunda insígnia. Bem, antes de a gente sair da cidade, nosso rival chama a gente para uma batalha. Manda o besta para derrotar seu Gastly. Após 3 picadas, ele é derrotado. Ele taca Coconal. Eu taco picadas nele, depois uso hipnose, eu erro hipnose, e isso pode ser algo bem frequente. Eu consigo deixar ele dormindo, uso o Peru, ele acorda, uso outra hipnose, e depois eu mando outro Peru. Depois ele manda um Watergun, derrotando o besta, eu taco Fantasmático, mandando Fury Attack, quase derrotando ele. Depois eu mando um Kick Attack, finalizando o Coconal. Mandando um Zubat, eu uso um Fury Attack, eu erro o Fury Attack, consigo acertar outro, matando na primeira tentativa. E derrotamos o nosso rival com muita facilidade. Após recuperar os Farfetch desse cara, ele me dá o HM1, que é o HM Cut, o cortar. E eu ensino para o Fantasmático. Eu sei que ele é o meu melhor Pokémon, mas vai por mim, eu venho encontrar Pokémons do tipo normal e melhores, então eu vou tacar ele fora algum momento. Então eu já vou estar chamando ele no meu HM Slayer, para poder cortar os itens. Então já vai se acostumando que ele vai ter bastante HM Slayer. Andando pela floresta, eu encontro esse gordo batendo a cabeça na árvore, e ele ensina o HM Reat, eu acho que é assim que pronuncia.
E eu ensino também pro Fantasmático, como eu disse, a Garmin Slayer. Um dos momentos mais cagados na minha vida, que é a primeira vez que acontece no Monotype, é eu encontrar um Shiny, que foi logo um Shiny Rattata, que é um Pokémon tipo normal, então eu poderia usar ele no meu time. E geralmente eu nunca uso Shiny no meu time. E esse foi o único momento do jogo inteiro que eu quebrei uma regra. No caso, eu usei um item em batalha, porque eu ia deixar ele dormindo para conseguir capturar. Mas levem isso em consideração, né? É um Shine e não é nenhuma batalha contra um NPC, um ser importante. E diferente desse Rattata, eu boto um nome nele. Eu boto o nome dele de Massa Cinzenta, porque ambos são pequenos e porque eu acho os dois engraçados. Será? Rattata passa uma vibe de ser um bicho engraçado. E todos os episódios que uma cinzenta aparece é muito engraçado. Eu não sei se isso continua mais à frente no desenho, mas eu espero que continue. Nesse exato momento a gente tinha que fazer um quiz para poder liberar a líder de ginásio. Nesse exato momento eu tinha usado todo o meu conhecimento de Pokémon para responder o quiz. Eu admito que eu chutei nas duas últimas porque eu não tinha nem entendido a pergunta, mas eu consegui acertar tudo de primeira. E é muito fácil, é só você não saber, no caso, adivinha pelo barulho que faz. Bem, batalha contra o terceiro líder do ginásio, que aqui é o nosso Nemesis, aqui também é do tipo normal. E bem, como você viu, uma cinzenta já foi derrotado, o besta também foi derrotado. Ah, o ovo choque, eu acabo dando o nome dele de diamante, não pergunte o motivo. E essa primeira batalha foi uma completa humilhação. E eu não lembro se eu botei todas as batalhas que eu perdi. Não, tipo, eu só botei a primeira vez que eu perdi e depois a que eu ganhei. Então não pense que vai aparecer repetidamente. Mas aqui, como vocês podem ver, eu fui praticamente uma batalha muito difícil contra essa Miltank. E era toda hora ficava usando Potion. Tá pior do que a Mist, essa coisa. E eu não sei como isso daí não vira Elite Four. Bem, perdemos a primeira vez, capturamos um dito. Eu acabo botando o nome dele de Utate, já que ambos para mim são uma gosma. Então para mim é um nome perfeito. E a gente acaba aproveitando que a gente pegou um memo novo, a gente vai treinar. E nesse treinamento o nosso Insectoide evolui para Pidgeotto. A gente tenta aumentar a felicidade do nosso diamante para ele poder evoluir. Eu admito que eu só fiquei com preguiça, então eu fui logo para a batalha com todo mundo no nível 19, menos o diamante e o dito. O meu Massa Cinzenta derrota a Café Godeia. A Miltank derrota o meu Massa Cinzenta, derrota o Utate. Eu mando o Insectoide e eu fico só usando Ghost. Depois eu fico usando Chain de ataque para poder diminuir a precisão dos ataques dele, que vai por mim, isso não adiantou em nada. Ele só morreu à toa. Mando diamante para desgastar os rollouts dele. Depois eu mando o besta para conseguir deixar ele, para deixar Era enfraquecida. Era acaba matando o besta. Eu mando fantasmático e eu praticamente só fico usando Held e depois foi o ataque e conseguindo derrotar Era. Eu não matei ela de segunda, eu acho que eu derrotei ela de terceira ou de quarta. Bem, Era ficou chorando porque ela ficou triste porque eu humilhei ela. E aí, depois de consolar ela, falando que era uma treinadora boa, ela me deu a insígnia dela. E depois disso, em paralelo, o meu diamante evolui e eu capturo um viado, que eu boto o nome dele de Aquático. Eu nunca usei esse Pokémon. Eu até botei ele no time alguma hora, mas ele nem participou da batalha, então ignora o Aquático. Ele é tipo Poseidon. Poseidon não, Aquaman. Inútil como. Bem, depois de regar essa misteriosa árvore, eu descubro que é um Sudowoodo e eu tento matar ela porque para ganhar XP. Só que acabou que eu fui humilhado por uma árvore de tipo pedra. Mas porque meus Pokémon já estavam enfraquecidos, o meu diamante e meu Tate não tem nível e eu tenho 2 Pokémon voador. Então foi algo muito complicado. Sofrendo assim essa humilde humilhação. Bem, segundo round, revanche. Para você ver que esse Sudowoodo é muito fraco, eu consegui derrotar ele praticamente só usando o Rattata, usando apenas o movimento Dig. E nesse momento eu tinha sido burro porque eu usei Dig no lugar do Kick Attack, mas depois eu errei. Bem, meu Rattata, no caso mais cinzenta, virou um Raticate, que eu acho que seria, eu não sei se seria melhor um Raticate dourado ou um Raticate assim laranja, se bem que não ia mudar muito. Bem, batalha contra o meu rival no ginásio do quarto líder de ginásio, eu mando o meu Massa Cinzenta
envio Sucker Punch, eu erro porque Sucker Punch só funciona se meu inimigo atacar e o Gastly não estava atacando, e isso aconteceu muito também nesse ginásio, spoiler. Depois de um bom tempo, o meu Raticate morre. Eu mando o Diamante, já que ele já tinha aprendido um golpe do tipo psíquico, que ia me ajudar muito no ginásio do tipo fantasma, já que até então não tinha muitos Pokémons fantasma na primeira e segunda geração, sendo só fantasma puro ou fantasma venenoso. Então, nada demais. Bem, o Magnemite derrota o meu diamante com um Shockwave, eu acabo mandando um Fantasmático e eu mando o Red Boot. Inclusive eu vou ficar chamando esse golpe de Red Boot até o final. Ele paralisa meu Pokémon, mas no final eu derroto, ele manda um Coconal. Eu fico paralisado e confuso, me batendo. Consigo meter um Red Boot. Ele acaba usando um Ice Fang no meu Pokémon. E ele fica usando Ultra Ice Fang. No final eu tenho Kick Attack, então eu ataco primeiro, derrotando ele. No final ele usa o Zubat, eu uso um Kick Attack para poder tirar o máximo de dano possível. Ele derrota com o Wing Attack. Eu mando o Besta, uso um Peck e depois uso um Up Roll. Eu fico errando os golpes e no final eu derroto o Zubat dele, derrotando o meu rival. Ao chegar perto dos 3 cães lendários, eles começam a fugir e o cara da capinha branca, que eu não faço a menor ideia o nome, começa a me xingar, falando mal que eu espantei os cães lendários. Após derrotar uma velha, o nosso Besta evolui para Noctowl, acompanhando assim a evolução do time. E meu Deus, esse time já tá bem forte, já que a maior parte dos meus Pokémon só tem uma forma, então 3 Pokémon já estão na última forma, o outro não tem evolução. Bem, primeira batalha contra o último líder de ginásio, a estratégia é diamante e usar o golpe psíquico, já que praticamente todos os Pokémon dele é fantasma e venenoso, então muito fácil. Acaba que o meu diamante fica dormindo e depois ele usa um Dreamweaver e derrotando assim meu diamante. Eu uso besta, uso pack e depois eu uso uma poção, eu uso outro pack e eu acabo usando hipnose, conseguindo deixar ele dormindo. Uso outro pack e outro pack e depois de um longo tempo eu consigo finalizar ele. No caso ele usa Cursed, ele usa um Gengar dele, usa Moonback, não poderia fugir da batalha. Ele acaba derrotando, eu uso o Dito para virar Gengar e depois fico usando Sucker Punch. Ele acaba derrotando o meu Gengar barra Dito. Eu taco o meu Massa Cinzenta e praticamente eu fui muito burro nessa hora, mas resumindo, uma Massa Cinzenta não tem como derrotar esse Gengar. Eu taco o Insectoid, ele deixa o meu Pokémon dormindo toda hora. E a estratégia foi o seguinte, sempre que ele me deixava dormindo, eu usava o de ataque para sempre diminuir a precisão. E sempre que eu acordava, eu usava Gush. Então eu atacava e ao mesmo tempo eu deixava ele cego. E eu praticamente fiz isso por um longo tempo até finalmente derrotar o Gengar dele. Ele manda o Halter dele, eu praticamente só fico usando Gush. Até ele usar uma poção, derrotar o meu Insectoid, eu mando o Fantasmático e bem, como você tem como ver, ele só tem golpe normal, então não tem como ganhar. Segunda tentativa, mando o Diamante, uso o golpe psíquico nele, consigo derrotar o primeiro Pokémon dele, consigo levar o segundo Pokémon dele, consigo... Ele deixa o Diamante dormindo com hipnose, depois usa Cursed, eu uso o Besta, ele usa Moonback, eu uso Confusion, fico usando Sucker Punch, e enquanto eu fico usando Confusion nele, eu deixo ele com 1 de vida, ele usa Super Potion, eu deixo ele dormindo, depois eu praticamente fico usando Confusion até o Gengar dele morrer. Até ele acordar usando um Sucker Punch, derrotando assim o Besta, mas ele já tinha usado uma poção, então ele não usa a poção, derrotando assim com o Insectoid. Ele tá com o Hunter, que é o último Pokémon dele, eu fico usando o Gush para conseguir desgastar ele o máximo possível. Ele usa uma Potion, usa Cursed e no final ele derrota o meu Insectoid. Eu taco Ultra T, uso Transform e eu praticamente uso Cursed nele para conseguir matar ele, já que eu sabia que ele ia usar Moonlock. Depois eu uso Sucker Punch, derrotando assim com Ultra T. Essa foi a primeira e última vez que esse Pokémon foi útil. E provavelmente vocês não vão nem mais ver ele lutando. Então, muito obrigado, Ultra T, pela sua utilidade. Bem, um velho do nada me deu uma HM Strang. Depois eu capturo a Girafaring. Que bem, lembra que eu falei que não era pra buscar lógica no nome que eu tava com os Pokémon? Eu dou o nome de uma girafa de Chama. Não pergunte porque chamas numa girafa. E eu acabo tocando o Ultra T no lugar do Chama. Por isso que eu falei que era a primeira e última vez que vocês iam ver ele brilhar.
Enfrentando um meme do Team Rocket que estava atrapalhando a peça, ele manda um cofre no nível 12, que é muito fácil pro meu chama, já que ele é do tipo psíquico e normal. Finalmente um tipo útil, em vez de ser só normal puro ou normal voador. Eu já não aguentava mais. E por eu conseguir salvar a mulher, acaba que um velho que nunca viu na vida me recompensa com a HM Surf, que eu acabo tacando no Fantasmático, já que, como eu disse, ele seria o meu HM Slayer, então dane-se. Bem, o cara do Suicune praticamente ficou irritado, que eu espantei o Suicune de novo. Ele me chama pra uma batalha. O Chamo derrota o Dowse dele com o Stomp. Ele mata o Hunter, ele me deixa preso da batalha e deixa eu dormindo. Eu consigo mandar um Psy Beam e mato o Hunter dele, só que eu fico dormindo e com a maldição. Ele manda Electrode, meu bicho acorda, e ele me manda um Thunder e eu morro. Eu mando Massa Cinzenta e eu uso o Dig. Ele ataca primeiro, no final o meu Massa Cinzenta derrota ele na base do Dig. Eu fico paralisado. Essa batalha foi muito fácil, eu acho que foi a primeira e última vez que vai ter essa batalha aqui. Bem, quinta insígnia do tipo lutador é pra ser bem fácil, já que eu tenho um monte de Pokémon normal e voador e normal e psíquico, mas temos que tomar cuidado, já que o lutador bate em normal. Eu derroto o Prime AP dele só usando chamas, o Poliwrath dele derrota os chamas, eu uso besta, deixo ele dormindo e fico usando confuso, rezando muito para deixar o Poliwrath dele confuso para ele se bater. Só que adivinha, a minha sorte não quis colaborar. Mas no final, depois de muita insistência, eu gastei as porções dele e até que deu uma miadinha. Mando o diamante e fico usando o golpe psíquico. Só que o maldito também tem golpe de hipnose e praticamente oblitera o meu ovo. Isso é meio estranho. Eu uso o Insectoide, fico usando o Gush, ele derrota. Aqui já esperanças, eu usei o meu fantasmático e o incrível que pareça, o fantasmático não derrotou, já que ele tinha outra poção. E ele manda um surf em mim, quase me matando. E já sem esperanças por ter dois Pokémon normal, o Fantasmático derrota por UF. Um Pokémon normal puro derrotou o lutador. E os meus Pokémon normal e voador e normal psíquico não derrotou. Eu não vou tentar buscar lógica. Bem, praticamente eu subi a torre à toa, porque eu tinha esquecido de pegar o remédio para entregar para o Amparos. Mas depois eu volto tudo e consigo pegar o remédio e eu entrego para a líder de ginásio do tipo metal para eu poder enfrentar ela, já que ela estava cuidando de um Amparos doente. Após eu ajudar ela com o remédio do Amparos, todos os capangas dela deixam eu lutar com ela, então eu já vou enfrentando logo ela. O meu Massa Cinzenta, só com Dig, derrota todos os Magnemite dela com muita facilidade. Chegou a hora do Shirix, que era para ser fácil, só que bem, Shirix é terra. Eu pensando que o meu Surf ia causar muito dano, só que o meu Fantasmático não tem dano especial. E o Shirix também é metal. Significa, eu tava muito ferrado. E aqui eu tirei grandes problemas, já que golpes normais e voadores não dão, e psíquicos também não dão um super eficaz em metais, que é praticamente tudo que eu tinha no jogo. Eu tinha só alguns golpes do tipo água e terra, e Dark, que também não era muito eficaz, no máximo a água. Só que, não deu muito. O meu Insectoide ficou usando Fire, diminuiu a precisão dos Chicks para poder fazer ele errar todos os golpes e por um certo tempo, basicamente ele ficou errando todos os golpes, eu só fiquei usando Fire. Só que tipo, eu tirava um de dano e não tinha muito o que eu fazer. Porque assim como o Insectoide morresse, ele praticamente ia destruir qualquer membro vivo. Então praticamente ficou nessa por muito tempo, até ele acertar alguns golpes em mim, deixando meu Insectoide com 9 de vida. E também porque tinha Tempestade de Areia, então eu meio que tinha que matar os Chicks antes. Que logicamente não tô certo, já que eu não critei uma vez. E praticamente eu só fiquei usando o besta até eu morrer. E foi uma batalha lenta e demorada. E eu podia muito ter saído com a vitória no final, já que essa maldita ficou usando poção, então eu perdi. Bem, eu capturo 1000 tanques porque em cima tinha 1000 tanques, eu não sabia, mesmo sabendo que tem uma fazenda. Eu acho que eu sou meio burro. O apelido era de Bora de Canhão. Eu não sei porque eu chamei ela de Bora de Canhão. E eu também acabo capturando o Taurus, que eu chamo ele de 4 braços. E eu acabo tirando o Fantasmático no lugar do 4 braços e o Diamante no lugar do Bora de Canhão.
E aqui eu acho que meu time já tava muito progressor. Eu derrotei. Derrotei não, né? Eu só fugi da batalha contra o Gyarado Shine. E eu falei com o meu mano Lance, que ficou abismado. Bem, eu entendo coisa da equipe Rocket. E aqui a gente vai enfrentar o segundo membro importante. Eu usei meu Taurus com um golpe psíquico físico, que eu nem sabia que Taurus aprendia isso, já que é a primeira vez que eu uso um Taurus na vida. E uma Miltank. E um Girafaring. É, o meu time podia dar tudo de errado. Eu derrotei ele com muita facilidade e o corvo dele praticamente me ajuda passando a senha. Eu não sei porque ele me ajudou, pra falar a verdade. Eu não presto muita atenção na história de Pokémon. Bem, uma garota ruiva me chamou pra uma batalha e um capanga aleatório. O Lance, o meu grande amigo, que eu claramente não vou chutar ele daqui a 20 minutos, me ajudou. Muito obrigado, Lance. Até parece que ele pensa que eu não quero, sabe, derrotar ele, humilhando ele só com um tipo normal e ele com um tipo dragão. Bem, essa batalha em geral é fácil. Tem tipo um cara com Dragonite nível 40 do meu lado. E eu aqui humildemente com meu Pokémon tudo nível 20. Ah, vai ser fácil derrotar o Lance. Ele pede pra. A gente acaba destruindo os geradores, que são Electrodes. E depois disso eu parto pra pegar a sétima insígnia. Eu pulei a sexta, porque eu pensei que a sétima seria mais fácil. Já que eu tinha golpe de pedra. E o level cap do tipo gelo é menor do que o do metal. Então eu não sei porque ele é o sétimo, sabendo que então era para ser o sexto, mas Pokémon não faz sentido, não tente buscar lógica onde não tem. Eu praticamente deixo o Pilosine dele dormindo, fico diminuindo a vida dele, só que ele acaba me derrotando. Eu taco em Insectoide e o Insectoide não fez nada. Eu taco o 4 braços, eu fiquei usando o Zenhut e Strang, eu miei bastante. E depois eu uso Raticate, usando o Hyper Fang, eu erro tudo. Eu perdi. Bem, segunda tentativa. A estratégia do Bola de Canha é ficar usando o Rollight para pelo menos derrotar o primeiro Pokémon dele, ou será? Miau, o primeiro Pokémon. E deu certíssimo. Que bom que eu sou um gênio. Chegava o Pilosline, o Rollight já tinha acabado e ele levava o meu Miltank. Usava Raticate, o meu Massa Cinzenta, para conseguir derrotar ele, ou miar ele pelo menos. E o meu Raticate fazia com sucesso, miava ele. Usava Noctowl, que praticamente a estratégia era deixar ele dormindo e miar ele o máximo possível. E eu sou muito azarado com golpes de deixar dormindo, eu já percebi isso nesse jogo. Eu uso o Taurus e eu derroto de primeiro. Ele usa Dewgong, que é o seu Pokémon mais forte, e uma luta muito intensa entre o Taurus e um Dewgong que praticamente só estava usando a hora bem estranha, ou o Dewgong ganha e usa a poçãozinha. E praticamente ele matou meu Insectoide, restando apenas os chamas. Ele usou o Rest, que era uma oportunidade perfeita para eu derrotar esse Dewgong. Só que ele tem um golpe que faz ele atacar dormindo. Mas no final das contas eu derrotei, pegando assim a sétima insígnia e eu não peguei a sexta. Bem, segunda tentativa no vídeo para pegar a insígnia metal, sabendo que essa daí eu acho que é minha terceira ou quarta tentativa, já que eu não vou botar no vídeo perdendo mais de uma vez para cada ginásio. Então não fiquem infelizes com isso. Eu não. Ah, será? A não ser que vocês gostem de ver eu perdendo. Aí nos próximos vídeos eu posso até mostrando eu perdendo todas as vezes. Ou a maioria, dependendo de quantas vezes eu perder. Bem, eu derrotei os Magnezão muito fácil. E praticamente o meu problema era com esse Steelix. E cara, ele levou meus Pokémons. A Miltank tentou fazer alguma coisa. Foi derrotada também. Eu usei Noctowl. Deixei ele dormindo usando hipnose. Pelo menos ele acerta. Ele só não fica dormindo. Eu taco 4 braços, que é o meu Pokémon com maior ataque físico, para usar um golpe especial. Eu sou muito inteligente. E, o incrível que pareça, ele levou. Obrigado, Taurus. Eu nunca desconfiei do seu surf. Ah, cara, meme de Taurus surfando é muito bom. Cara, qual o sentido? E bem, avançando no jogo, eu estava andando na área de safari e eu encontrei um Tentacoel Shine. Eu sei que ele não é do tipo normal, mas eu capturei. Porque ele podia ser meu HM do tipo HM escavo, do tipo água. E também porque eu queria capturar pra fora que eu tenho. E cara, eu nunca tive tanta sorte assim. Eu comprei alguns tempos, porque eu admito que eu tava meio perdido na história, não sabia pra onde eu tinha que ir. Aí eu lembrei que eu tinha que voltar pra cidade, lá do ginásio normal, e enfrentar a equipe Rocket. Eu acabo me disfarçando, só que o meu rival é muito chato, e claramente tem que falar que eu estou usando disfarce. O membro da equipe Rocket começa a batalhar comigo,
E eu uso o Insectoide, derrotando assim o Raticate dele. Aí ele manda um segundo Raticate que deixa o meu Insectoide com 7 de vida. O Insectoide leva o segundo Raticate, ganhando assim a batalha. Meu rival claramente fica muito irritado comigo. Enfrentamos o terceiro membro da equipe Rocket, que é útil, e eu acho que é o antepenúltimo que a gente vai enfrentar. Eu basicamente só fico usando um golpe psíquico, o que é físico, que eu acho muito engraçado, nos Pokémon dele, já que ele praticamente só fica atacando o Easy e Coffee, então é muito fácil. Só que acaba acabando o PP, então meio que tem que usar o Sting mesmo. Só que o Taurus virou tipo o Pokémon mais forte do meu time rapidamente. Eu nunca usei um Taurus, eu já tava apaixonado por Taurus, já que eu tinha ódio por Taurus por causa do Pokémon Fire Red e Leaf Green. Eu derroto ele e o meu rival me chama pra uma batalha. Eu tava com um pouco de vida a menos, mas. Esse rival é muito fraco cá entre nós, né? Então nem precisou. Ele acaba derrotando esse Dodge. Aí eu mando o Bora de Canhão usando meus golpes de perda, diminuindo a velocidade dele. Ele me deixa confuso, mas no final das contas, a meu Bora de Canhão consegue morrer. Eu uso o Besta para poder finalizar o Golbat, finalizando. Ele manda o Magnite. Eu uso esse Opu, ele me deixa paralisado. Uso uns golpes do tipo Electro, usa Super Sonic. Mas no final das contas eu consigo derrotar caso morrendo. Ele manda o Snivel, ele me ataca primeiro. Eu acabo atacando o Massa Cinzenta. Eu uso o meu Hyper Fang, derrotando assim. Ele manda o seu Ferrari Gator. Eu já ia chamar de Ferrari Lenda. Saudade de Ferrari Lenda. Meu Massa Cinzenta tira metade da vida. Eu taco o Chamas e eu taco um Thunder. Eu erro o Thunder. Na segunda tentativa eu consigo acertar. Ele manda o seu Hunter e, easy, né? Eu uso meu Psy Beam e levo. Assim, derrotando meu rival de primeira. Como eu falei, esse rival é muito fácil. Então mesmo com 5 pokémons a menos eu derrotava ele. Bem, eu falo com esse cara, ele me deu um QR Code e eu consigo avançar pelo jogo. Esse é um outro cara importante, que eu acho que é o penúltimo cara importante, antepenúltimo, será? Não tem tantos caras importantes da equipe Rocket. Que é basicamente a mesma coisa, só fica usando golpe psíquico, mas tudo derrota. E, como eu dito, tipo, o psíquico é muito roubado nesse jogo. Eu enfrento a Ruiva de novo, que é a penúltima cara importante, agora que eu lembrei, porque depois vai ter um outro cara aí, que é o último. Que, cara, equipe Rocket, para de usar Pokémon venenoso, porque só tem um Pokémon de terra ou psíquico, meio que vocês viram piadas. Tipo, as equipes vilões têm que entender que usar um monotype não é a melhor ideia, né? É muito irônico eu falar isso. Bem, eu derroto Era e eu aprendo Buzzlan, que é um golpe muito bom, já que tem chance de deixar paralisado, como a primeira tentativa já deixou paralisado. Então o meu bot cão já estava também virando MVP. Eu enfrento o último cara importante, eu mando o Haldun, eu uso Buzzlan nele, e depois uso o Rock Tomb para diminuir a velocidade dele. A Miltank leva. Ele usa Coffin, eu fico usando o Body Slam e ele derrota o Miltank. Insectoide, eu não sei porque eu não usei o Taurus Chamas, por favor não me pergunte isso. Ele leva o Insectoide. Depois eu ataco usando o Besta, que era uma das opções que eu devia ter atacado antes, foi mal. Eu vou nubar ainda algumas vezes, até no final vocês vão ver que eu vou nubar muito e vocês vão ter vontade de me xingar. Ele manda o Haldun, que é o Pokémon mais forte dele, e eu tenho um pouco de dificuldade. Se eu não tivesse um Taurus com Surf, que não dá muito dano nele, mas o meu Sting parece que é tipo o golpe mais forte do universo e tira mais da metade da vida dele. Derrotando assim o último membro. E o cara me dá um item aí que dane-se o item não é necessário. Eu capturo um Frill. É um pouco que comentem aí. Vocês preferem Frill ou Pidgey? O Frill eu sei que é melhor, mas eu acho o Pidgey mais bonito. E eu acabo substituindo o meu Insectoide pelo Frill. E eu acabo dando o nome dele de Cipó Selvagem. Novamente, não tentem entender a lógica. Inclusive, se eu fosse buscar uma lógica, qual seria o melhor nome? Eu tentei muito buscar uma inspiração maneira, só que eu não consegui. Bem, oitava líder de ginásio, que é do tipo dragão, que usa guiarados, que não é dragão. Ela acaba levando meu Miltank. Eu consigo tirar bastante dano. Por algum motivo, eu taco Cipó Selvagem, porque eu queria zoar com a cara dela, porque sei lá, eu pensei que era gastar poção, alguma coisa de útil. Eu já tava imaginando que eu ia perder o jogo, então eu só liguei o dano. Eu uso hipnose no Gyarados com no Crital. Eu acabo tentando miar o máximo possível e eu consigo tirar um bom dano. Eu mando Massa Cinzenta, uso Viper Fang, derrotando assim o primeiro Pokémon.
Aí depois eu uso o Hyper Fang nos outros Pokémon dele, só que eu tava paralisado, deixando mais lento, e eu perdo. E depois eu mando o 4 braços, mando o Stang, derrota o segundo Dragoné. Depois eu acho o Kinda, eu começo a tacar Stang nele, só que era conseguiu resistir os golpes e levou. No treinamento eu acabo encontrando um Geodude de Shine. Eu encontrei 3 Shines nessa one. Eu nunca tive uma sorte tão grande. E eu acabo matando o Geodude, mas dane-se, eu não ia poder usar. Eu taco chamas na minha segunda tentativa, que na verdade eu acho. É a segunda mesmo. Eu taco chamas e, bem, eu derroto o Gyarados no primeiro golpe, com o Thunder, na verdade, foi mal. Ele acaba levando meus chamas do Dragoné, eu taco o Massa Cinzenta e uso o Hyper Fang, que leva. Ele taca o Kinda, que é outro Hyper Fang, que tira um daninho minúsculo. Eu tiro metade da vida dela, só que depois eu como a frutinha e recupero um pouco da vida. Eu taco Mil Tank e fico usando o Body Slam, deixo ela paralisada e eu levo com o Bola de Canhão. Ela tá com o seu último Pokémon, que eu só fico usando o Body Slam. Nós dois fica paralisados, só que ainda fica mais lento. E cara, eu, sabe, humilhei ela. Era claramente não quer me dar insígnia. Mulheres, todas as mulheres não querem me dar insígnia. E aí eu tive que fazer uma prova com o velho aí, o mestre Kami. E aí o velho Kami obrigou ela a me dar insígnia. E depois disso eu consegui ela me dar insígnia. Então, oficialmente, temos 8 insígnias. Aí um porém, tipo, tecnicamente falando, como ela não me deu insígnia antes, eu não poderia ultrapassar o level 41. Eu tinha esquecido disso, meu Husky tinha passado o level 41, não sei se eu tinha usado ele, então foi mal. Mas essas são as duas regras que eu cheguei a quebrar no jogo. Que eu lembro. Já estamos no final do jogo. Eu só quebrei essas duas regras. Bem, essa batalha de Evolutions e, pô, eu só fico meio triste que elas não chegaram a usar o Eevee, mas tirando isso, tudo bem, né? E, pô, podia ter isso nos tempos atuais. Eu sei que tem aquele treinador lá, mas cara, dane-se, ninguém liga pra aquele treinador. Bem, Fairy, eu taco Mil Tank e levo meu Mil Tank. Eu taco Taurus pra ficar usando o Surf. E meu Surf tira muito pouco dano. Mas no final eu levo. Aí vem a outra lá, que eu já perdi as contas de qual é. Aí eu taco o Jolteon, oponente perfeito contra o Mar Cinzenta. Eu uso o Dig e não levo de primeiro, mas levo com Kikakata. E depois vem o seu último Pokémon, o último, que é o Vaporeon. Que, pô, dos 5 aí, qual você prefere? Eu prefiro o Jolteon. Eu também vou aceitar quem prefere o Espion. E coitado do Fairy, eu acho ele bonitinho. Bem, eu taco chamas e deixo o vapor dele com 1 de vida. Eu taco o meu Cipó Selvagem, ele derrota. Eu taco o Noctowl. E bem, depois de um longo tempo, o Noctowl leva. Então, assim eu derroto ela. Parece que eu derrotei a primeira, mas eu acho que eu derrotei a segunda ou de terceira, mas isso aí a gente leva em consideração. Bem, elas começam a invocar o Ho-Ho, que é o lendário da região. É uma música muito bonitinha, só que acabou que eu não pensei em gravar música e tô com muita preguiça de jogar o jogo de novo para poder gravar música, então foi mal, eu fico devendo essa. E bem, nessa batalha muito difícil, eu mato o Ho-Ho. Eu não posso usar ele, então eu matei pro XP. E eu de Otaru perdi o Borat que não morreu. Só que depois eu matei com um Rattata. Cara, que engraçado. Um Raticate matou um lendário, tipo, onde se vê isso. Bem, na caverna do melhor, a caverna dele for, o meu rival me acha e eu derroto o Snive dele usando a meu bola de canhão. Ele taca o Feraligator. Eu praticamente só fico usando o Bola Slam até paralisar. Paralisou, só que infelizmente ele levou o bola de canhão. Eu acabo tacando uma cinzenta e uso o Kick Attack, levando o Feraligator. Ele taca o Magnezon e uso o Dig, já que eu lembro que esse bicho não tem Levitate. eu não caio nessa. Ele taca o Cadáver, eu uso o Crunch. Ele taca o Golbat, eu uso o Hyper Fang. Ele me deixa confuso, eu bato em mim mesmo. Só que depois eu levo ele com outro, o Hyper Fang. Eu uso a Hunter, eu uso o Crunch. E eu praticamente levei ele com o Raticate. Pô, amigo, você perdeu pra um rato, meu. E depois de muito treinamento, eu treinei todo mundo até os 50. E esse foi o maior erro que eu cometi, o incrível que pareça. Porque, bem, o level cap é 50. Eu não posso ultrapassar o nível 50, porque senão eu não vou poder usar. Então, as batalhas foram muito mais difíceis pelo fato que eu não podia ultrapassar o nível 50. Então, o primeiro for o tipo psíquico. Eu derrotaria todos muito fácil com chamas, como tá dando pra ver aí. Eu derrotando todo mundo com Shadow Ball. Só que bem, eu caso ultrapassei o nível 50, então eu fui obrigado a tocar de Pokémon. Eu taquei o Cipó Selvagem
E meu irmão, foi uma luta muito longa pra matar um Slowbro. Só que depois de muito tempo, eu sabia que eu usava IT Potion, eu taquei o Articade, eu tava dando muito pouco dano. E cara, foi uma luta muito longa, sabendo que eu podia ter matado ele com 1 ou 2 golpes usando chamas. Mas, pô, depois de um tempo eu consegui levar o Slowbro. Segundo, o Koga, que é do tipo venenoso. A estratégia era só ficar usando o terremoto do Taurus. Só que igual o outro, eu não posso só usar o terremoto do Taurus, porque em algum momento ele vai ultrapassar o level cap. Então eu teria que trocar de Pokémon. Eu toco de Pokémon para o Cipó Selvagem, derrota aquele Pokémon inseto lá que eu não faço a menor ideia o nome. O Muk dele derrota o meu Cipó Selvagem, eu taco 4 braços, derrota o Muk, derrota o Venomoth, ele taca o combate, deixa ele na metade da vida. E depois ele usa uma Potion. Eu sabia que ele usa Potion, então eu toquei pra Miltank para poder deixar ele lento com Rock Tomb, já que combates são muito rápidos. E se você repararem, a Miltank tinha um item que deixa ela mais rápida, por isso que um bicho lento tá sempre atacando primeiro. Antes que vocês perguntem se minha Miltank tá de hack. Tecnicamente falando, isso pode ser um hack. Bem, ele leva o Miltank, ele leva uma cinzenta, eu taco no Kital e levo. Bruno, aí vamos nós. E bem, igual como o Mingazord faz, bem, o Bruno é isso, então, galera, deixa o like, se inscreve, tá dando trabalho, deu trabalho um pouco fazer esse vídeo. E eu até gostei de fazer ele, então eu tô a fim de fazer mais. E eu acho que eu quero fazer um de Nuzlocke. Então, se inscreve, deixa o like, comenta. E vamos tentar bater a meta de 500 inscritos até setembro. Por que até setembro? Porque setembro é um mês maneiro. Bem, derrotamos o Bruno, quarta Elite, que é do tipo Dark. Ela ataca o Umbel. Eu praticamente tinha botado Fox Bash no minha Miltank, só que eu tô tacando golpe especial no bicho físico. Foi mal, eu tô jogando muito mal, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo. Ele tá com o Haldun depois de derrotar o Umbel. Ele derrotou o meu bola de canhão e o besta. Eu tá com uma cinzenta. Eu praticamente só fico usando Dig pra levar o Pokémon venenoso dele, o Haldun. Só que depois de um tempo, ele leva o meu Mar Cinzento. Eu taco o Cipó Selvagem. Porque aqui você pode chamar, nossa, Eduardo, você é muito burro. Mas não tinha o que fazer. Qualquer outro Pokémon eu upar. E eu tinha que fazer um sacrifício. Eu preferi sacrificar o Cipó Selvagem. E bem, o meu Chamas ultrapassou o level cap. Mas, a começar a última batalha, eu posso ultrapassar o level cap aqui e poder usar. Então, tá de boa. Praticamente, a estratégia é usar os Chamas para derrotar todos os Pokémon de dragão. Então, eu meio que fiquei economizando os Chamas para poder enfrentar os Dragonite. Sacrificando todo mundo para matar o Gyarados, e o Aerodático e o Charizard. Como dá pra ver aí no vídeo. E bem, deu até certo a estratégia. Depois eu taquei uma cinzenta, porque bem, é um sacrifício que eu ia fazer. E Miltank para levar, já que o 4x, que não matou, deixou com vida vermelha. Eu fiquei muito irritado. E meu Miltank ele tomou. E bem, o meu Chamas não matou, deixando com 1 de vida. Eu praticamente levei o Gyarados com o Thunder. Eu sabia que eu ia sobreviver, então eu tava com o Thunder na Eldate. Sabia que ele ia recuperar a vida, tá com o Thunder. Toco de Pokémon. O meu besta morre de bobeira, tá com o Taurus. E ele consegue finalizar o Aerodático. Ele taca Dragonite, eu tento mirar ele o máximo possível. E bem, deu pra fazer isso. Eu taco o meu Chamas 4x, já que o meu Raiden Power é de gelo. Eu taco um Thunder porque eu pensei que a Girafaring não seria mais útil. Então eu mato o Charizard. Consigo, ele tá com o segundo Dragonite dele, que eu acho que é o mais forte. E meu bola de canhão, com muita insistência, miou ele o máximo possível. Raticate, meu último Pokémon vivo, eu taquei Blizzard nele. Ele finalizou com Blizzard. Eu taquei outro Blizzard, deixando ele com vida vermelha. Recuperando a vida, eu dei um pouco de dano, taquei outro Blizzard. E finalizo. Massa Cinzenta, MVP. Salvou essa batalha. Na verdade, pareceu que o 4 braços, o Chamas e o bote canhão eram os MVPs. Só que o verdadeiro MVP era o Massa Cinzenta.